Canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Vamos falar agora sobre o princípio multiplicativo e resolver duas questões, uma da CESNA Rio e a outra da VUNESP. Bora? Para exemplificar o que é princípio multiplicativo, trouxe uma situação que envolve sabores de sorvete. Eu tenho 3 sabores de sorvete, o A, B e C. E tenho também 2 sabores de calda, que eu vou chamar de calda 1 e calda 2. Queria que você pensasse de quantas maneiras diferentes você pode montar o seu sorvete usando um sabor de sorvete e uma calda. Eu poderia ter sabor A com a calda 1, sabor A com a calda 2, sabor B com a calda 1, B com a calda 2, né? E ainda o C, C com calda 1 e C com calda 2. É isso que nós precisamos calcular aqui. Então, para direcionar, eu vou trazer uma pergunta. Quantos copinhos diferentes podemos montar usando 2 bolas de sabores diferentes? Somente o sorvete. Eu poderia ter sorvete A com sorvete B, sorvete B com sorvete C, sorvete A com sorvete C. Eu tenho 3 possibilidades. Você pode pensar, mas falta aí o sorvete C com sorvete A, por exemplo. Repare que dá na mesma. Sorvete A com sorvete C, eu tenho um copinho de morango com chocolate. E sorvete C com A, eu teria um copinho de morango com chocolate. Então, a ordem aqui não mexe, mas às vezes a ordem interessa muito, tá? Mas nesse caso aqui, não. Mas se a ordem não interessasse, se a ordem interessasse, né, no caso, eu poderia ter outras possibilidades. Está faltando aqui o sorvete B com sorvete A, que é o BA, e está faltando também o CA, tá? Então, eu teria outras possibilidades. E falta o BA também, né? Teria 6. Agora, uma outra pergunta. Quantos copinhos diferentes podemos montar usando uma bola de sorvete e um tipo de calda? Uma bola de sorvete e um tipo de calda. Aqui. Sorvete A com calda 1, sorvete A com calda 2. Sorvete B com calda 1, B com calda 2. C com calda 1, C com calda 2. Todos esses. Então, eu tenho algumas possibilidades, mas existe um jeitinho mais prático do que ficar escrevendo todas as combinações. Eu tinha 3 tipos de sorvete e 2 de calda. 3 vezes 2 me dá o número de combinações possíveis. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 6 possibilidades aqui, ok? Então, eu peguei a quantidade de sabor de sorvete, multipliquei pela quantidade de sabores de calda. Nós vamos usar isso nas questões, mas muito cuidado com os enunciados. Estão aqui para confundir. Uma casa de lanches prepara sanduíches, alterando entre 4 tipos de pães, 3 tipos de creme para passar no pão, 5 tipos diferentes de recheio. Até que se esgotem todas as possibilidades de sanduíches distintos contendo esses 3 ingredientes, essa casa de lanches não prepara sanduíches repetidos. Em um certo dia, eles prepararam e venderam 89 sanduíches. O número de sanduíches repetidos é igual a... Se eu souber a quantidade total de sanduíches, eu consigo saber quantos são repetidos, porque eles fizeram 89. Mas eu não sei quantos temos, né? São 60? 30? Não sei, vou descobrir. Mas para fazer o esquema um por um, desenhando, é um pouco complexo, veja só. Tem o pão 1, pão 2, pão 3 e pão 4. Para cada tipo de pão, eu tenho 3 tipos de creme. 1, 2, 3. Pão 2 com creme 1, 2, 3. Pão 3 com creme 1, 2, 3. Teria pão 4 também, mas não vai caber ali. Já nem escrevi. Agora, eu teria recheios de 1 a 5 para cada um desses cremes. Veja, uma possibilidade é pão 1 com creme 1 e com recheio 1. Mas eu também poderia utilizar pão 1 com creme 1 e recheio do tipo 2. Veja que se eu ficar aqui fazendo todas essas combinações, eu preciso saber a quantidade delas, eu vou demorar, vou gastar muito mais tempo do que eu tenho na prova. E com a chance de esquecer uma combinação ali, uma possibilidade, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos observar as quantidades. Nós temos 4 tipos de pão. Nós temos 3 tipos de creme e 5 de recheio. Então, 4 vezes 3 vezes 5
me dá a quantidade total. Consigo 60 sanduíches diferentes. Se eu consigo 60, a minha resposta não é 60. Por causa que te engana, né? Porque a minha resposta é a quantidade de sanduíches repetidos. Eles fizeram 89, segundo o enunciado, né? Ó, repetidos, são 89. Então, 89 menos 60 é a resposta. Mas eu queria, é a letra A. Mas eu queria que você observasse a letra D. O que é que aquele 60 está fazendo ali? É apenas para te enganar. Porque você chegou no 60 e daí você responde 60. Mas o enunciado pergunta repetidos, portanto, 29. Vamos à segunda questão. 7 clientes de um banco devem ser colocados em fila única para atendimento. Sabe-se que há 3 clientes com idade igual ou superior a 65 que devem ocupar as primeiras 3 posições da fila, necessariamente sem qualquer restrição adicional de ordenação. Então, tanto faz, desde que os 3 estejam lá na frente da fila, está tudo certo. Os clientes com menos de 65 deverão ocupar as 4 últimas posições, também sem qualquer restrição. Ok, se eles tiverem os 4 lá para trás, está valendo. Atendendo às restrições colocadas, até quantas filas distintas poderiam ser formadas? Aqui estão os meus clientes. De acordo com o enunciado, os 3 primeiros, que eu vou chamar aqui o A, B e C, eles têm mais de 65. Então, obrigatoriamente, eles ficam no começo da fila. Mas de quantas maneiras diferentes eu posso organizar o A, B e C? Muitas, né? Pode ter o A, depois o B e o C, igual tá ali, mas eu posso ter o A, depois o C, depois o B. Mas o primeiro pode ser o C, depois o B, depois o A. Então, eu tenho várias possibilidades. Agora, a parte de trás da fila, eu tenho 4. E como que eu posso organizar esses 4? A mesma coisa. Eu posso começar com o D, depois do D vem o F e vem o G. Mas também poderia ser, começo com o D, depois vem o G, depois vem o F, depois vem... Poderia começar com o F, poderia começar com o G. Então, eu tenho combinações, eu posso arrumar de forma diferentes. Os primeiros e os últimos. Mas vamos pensar nos primeiros. De quantas maneiras diferentes eu posso arrumar os primeiros? Veja só. Eu tenho 6 possibilidades. É o ABC, o BCA, o CAB, ACB, BAC e CBA. Você pode dizer, meu Deus, eu posso esquecer um. Então, eu vou te dizer como calcular. Você tem 3 posições, certo? Você vai escolher o primeiro da fila. Quantas opções você tem para escolher o primeiro da fila? Você pode escolher o A, B ou C. Você escolheu um. Eu nem vou te contar qual é que você escolheu, mas você escolheu um. Agora você vai escolher a segunda posição da fila. Quantas opções você tem? Lembre-se que um já está sentado lá no primeiro lugar. Você tem 2 opções agora. Esse vai sentar. Escolhe alguém para sentar. Esse cara senta. Quantas opções você tem para o terceiro lugar da fila? Só sobrou uma opção. Então, quando eu falei isso, você tinha 3 opções para o primeiro lugar, 2 para o segundo e 1 para o terceiro. Você pode multiplicar esses 3 números. 3 do primeiro, vezes 2, 6, vezes 1, 6. Por isso eu tenho 6 possibilidades. Agora vamos de D, E, F, G. Aqui, 24 possibilidades. Como eu sei as 24 possibilidades, acabei de te contar. No primeiro lugar, eu tenho 4 possibilidades. Posso escolher entre esses 4, mas um deles já sentou. Então, eu fico com 3 possibilidades. Um deles sentou, eu fico com 2 possibilidades. Ele senta e eu fico com uma possibilidade para o último lugar. Então, eu tenho ao todo 24 possibilidades. Então, eu tenho 6 possibilidades para aqueles 3 primeiros lugares e 24 para aqueles outros lugares, ok? E quantas combinações ao todo eu tenho? 6 vezes 24. 144 possibilidades. Vale a pena fazer uma por uma? Não. Mas só para exemplificar, uma possibilidade poderia ser essa que está na tela, A, B, C, D, F, G. É uma. A segunda, posso manter o ABC e só vou trocar as 2 últimas posições. A, B, C, D, E, G, F. Posso
Não quero começar com A, quero começar com B. Então, eu posso ter BAC, DEFG. Ah, mas BAC, eu posso trocar os dois últimos lá? Pode. E assim por diante. Então, são 144 possibilidades. É bastante, por isso não vale a pena fazer na mão todas as possibilidades, ok? Bons estudos para você.